E aí, como é que você consegue conciliar trabalho, família? Porque, pô, você administra minimamente 7 negócios diferentes, né? É, Como é que ah, você consegue conciliar essa... meu irmão, no começo, talvez por tamanho gana, assim, muita energia, eu sempre, pô, se eu vou fazer, eu preciso fazer bem feito. Certo, se Isso dedicar 100%, sempre né? foi assim, em absolutamente tudo na minha vida. Sempre me dedicava muito, talvez, como eu depositava muita energia, talvez isso me frustrava muito também. Mas, enfim, no começo, que pra mim foi muito forte a questão do de fechar a BMF para poder me dedicar para o Açaíce, que ainda não tinha nem rodado ainda estava engatinhando, algo totalmente novo. Eu ficava 90% do dia fora, né? E Gigi era bebezinho, então assim, era uma sobrecarga muito grande para Roberta. E sendo que ela foi muito parceira, porque ela segurou muito a onda, assim, né? Por mais que existisse o desgaste Sim, não é visual dela, assim, fácil, cara, não é exatamente, meu fácil. irmão. Você, E outra coisa, ser se ela mãe tem 4 anos, então ela pegou o isolamento pequenininha, né, cara? total, exatamente. Tipo, aprendendo a andar, né? Total. Acho que ela tinha pouco mais de 6 meses, talvez. Quando começou o isolamento. Quase menos de um ano. É verdade, foi 2020. Foi, Quando exatamente. parou foi em 2020, quando fechou Foi tudo. 18 de março de 2020. Ela Por aí. fazia um ano, 19 de março. Caramba. Foi isso mesmo. A gente teve que cancelar a festinha festa, dela e tudo. tal. Foi isso mesmo. Ela de um ano em isolamento, dentro de um apartamento pequeno, meu irmão. E você Missão. tinha acabado de abrir o Açaíce. Exatamente. Então imagina, né? Tipo, você, assim, tendo que resolver de alguma forma, que só Deus sabe na hora como você resolveu, por Exato. conta do isolamento, fechamento das coisas e tudo mais, né? Irmão, é porque teve o isolamento, que foi a quarentena, né? Sim. É isso. Logo depois veio o lockdown. Isso. E depois ainda veio o lockdown master, que era o não podia Ninguém abrir podia de ir pra jeito canto nenhum. nenhum, Né, irmão? Não podia absolutamente nada. Os funcionários, eram 2 funcionários, eu acho, 1 ou 2 funcionários, tinham que ficar em casa, era eu sozinho. E todos os dias eu abria com açaí de porta fechada, não podia receber Certo. cliente. Isso. Mas na esperança de tocar delivery, enfim. E aí, às vezes, fechava e ia entregar, voltava, pedia para o vigia da galeria, porque o vigia ele estava lá, então eu tinha pelo menos a segurança de estar lá, sabe? Certo. Mas, meu irmão, eu operava de porta trancada, na esperança de tocar, sem funcionário. Aí passou um período que o funcionário podia ir, tinha que ter uma carta, né? Isso. A gente tinha que emitir uma carta para o funcionário poder andar no Se levasse um transporte. baculejo na rua, tinha que mostrar a carta, né? exatamente. A autorização, né? A gente passou por essa fase, funcionário indo trabalhar, levando essa cartinha para não ser parado no metrô. E aí, meu irmão, a gente passou por todas essas... E na sua cabeça, porque o empreendedor, ele tem, por uma característica nata, coragem, né? Sim, Só que era um momento de incerteza para todo mundo. exato. Incerteza total, não só econômica, porra, mas até mesmo de saúde. Pô, eu, honestamente falando, em algum momento eu duvidei que eu estar aqui hoje, né? Porque realmente foi uma coisa que também causou muito medo, deu muito medo, né? E pra você que tava ali, porque vou contar aqui o meu caso. O meu caso é que eu já trabalhava em casa desde 2018 no caso. Então, não mudou tanto pra mim a minha rotina, mudou a questão de faturamento. O Sim. faturamento desceu pra caceta. Mas ainda assim eu conseguia fazer porque tinha muito cliente que atendia delivery, né, entregava Sim. e tal. Então, pra mim foi difícil, mas foi um outro nível, certo? Sim. Agora, pra você que tinha que sair, tinha que abrir, você tinha acabado de abrir um negócio, mano. Abrir as portas de um negócio. E como é que foi? O que você pensava na hora? Meu irmão... Quem era o empreendedor naquele momento ali, né? Não procura nem pensar muito pra não endoidar, né? Porque... Eu costumo sempre falar isso, meu irmão, não tenho tempo nem de lamentar. É. Não dá nem tempo de lamentar, porque a BMF era de um faturamento ok, né? Tinha uma representatividade bacana dentro de casa, de ter as coisas em casa, Sim. né? E de repente foi zero, foi do suficiente ao zero É.
para a incerteza do açaíce, né? Primeiro porque todas as semanas saía algum decreto de alguma coisa. Uma coisa diferente, Toda né? semana Muito era algo complicado, diferente. Porque visualizando hoje agora, depois de tudo ter passado, eu estava sempre botando em risco a minha saúde, a família, né? a da minha família, né? Exato, Da minha filha, da minha esposa que estava em casa, dos meus pais também, porque eu estava fazendo o translado. Assim, eu acabava que na minha cabeça eu não estava tendo contato com ninguém. Estava indo para a loja, deixava, meu irmão, a gente era álcool até... É banho de álcool, né? Então, assim, era deixar a embalagem, porque a gente tinha que ter todo o cuidado também com o produto. Sim, verdade. Porque a gente ia mandar para casa do cliente, né? É. Então, era eu sozinho, eu garantia a segurança nesse sentido de estar fazendo tudo da melhor maneira possível. E aí, na minha cabeça, eu não estava tendo contato com ninguém. Mas, na verdade, estava botando em risco diariamente. Sendo que é isso. Eu costumo falar sempre isso. Meu irmão, não tenho muito tempo para lamentar. É vivendo um dia um atrás do após outro. o outro, exatamente. O lance da pandemia teve realmente muito problema assim, de gente que fechou o negócio, mas o pior problema para mim no lance da pandemia foi a questão psicológica, que realmente foi uma coisa que bateu muito pesado. Foi. E realmente o cara... E foram 2 anos, pô. Tu passar por uma situação, 2 anos nessa pressão psicológica de se vai ficar doente, se não vai, se me coloca em risco. Se realmente vale a pena eu me colocar em risco, mas pô, se eu não me colocar em risco, eu não trago grana pra dentro de casa. Exatamente. Meu irmão, é um lance que o cara fica assim, porra, se a gente conseguiu passar, realmente a gente é ruim, viu, velho? Porque, meu irmão, foi muita pressão o tempo todo, velho. O tempo todo era pressão. Ainda Loucura. tem o reflexo muito grande dessa parada psicológica. Tem muito até hoje. Tem, É verdade, é verdade. Bagunçou com muita coisa aí, velho. Muita gente que não era ansiosa passou a se tornar, né? Exatamente. Começou a ter crises de ansiedade. Hoje, assim, ninguém mais tem tanta coragem de meter a cara no negócio e tal. Antes da pandemia, o movimento das startups era um exemplo, né? Antes da pandemia. Pô, era uma startup a cada 5 minutos surgia, né? Principalmente aqui no Brasil e tal. Pô, dinheiro pra caramba pra startup. E aí, pá, de repente veio a pandemia. É porque A galera fecha o bolso a também, insegurança, né? bicho? Mostrou A insegurança muito grande de tipo, o governo pegar e dizer aqui, tu precisa fechar, tu tem que fechar e acabou. Então mostra que tu não tem insegurança pra fazer um negócio, investir numa situação. É pior que um toque de recolher. E foi pesado, e o pior que foi uma coisa muito pesada, né? Foi uma parada que realmente, pra galera que tava trabalhando, tava fazendo as coisas, hoje em dia, realmente, ainda tem casa grande que tinha aqui antes, que hoje ainda não abriu, ainda não reabriu. Apesar da galera ter vontade, mas a turma ainda fica com aquele pé atrás. Rapaz, será que tá tudo certo mesmo? Será que passou tudo Uma mesmo? coisa curiosa, né? Um parêntese na nossa conversa, quando começou a liberar, né? Principalmente casa de show e tal, restaurante. Eu pensava comigo, eu falei assim, a galera tá com sede de gás pra sair de casa. Eu achando que ia lotar quando liberasse, mas não. Parece que a galera falou assim, não, liberou, mas sei lá, né? Não Ainda sei, ficou, a turma ainda ficou com o pezinho atrás, ainda teve alguns problemas ainda da turma fazendo festa clandestina. Eu tenho uns amigos que os caras fizeram, que ganhou dinheiro fazendo isso, velho. Teve que ganhar grana fazendo isso. Mas é aquela velha história, né, mano? Tem gente que consegue ganhar dinheiro no caos, né? É. A gente consegue se dar bem no caos. O cara precisa se dar bem no caos, porque senão o cara vai fazer o quê, pô? É, o cara tem que se virar, meu irmão. Tem que fazer a reviração.